Olá, é um prazer muito grande estar aqui outra vez com vocês nesse nosso programa Café e Fé. Aqui a gente tem como objetivo, como finalidade, falar, anunciar, proclamar este Evangelho de Deus, essa boa nova de Deus, essa boa notícia de um Deus que se importa com gente, que se importa em salvar as pessoas da sua, como diz o apóstolo Pedro, da sua fútil maneira de viver. E nós estamos certos de que só em Jesus Cristo, que tem essas insondáveis riquezas, nós podemos ser realmente transformados. E aí vão os links que estão bem na sua tela: youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. A gente quer contar com você como um parceiro, como um aliado, como alguém que vai nos ajudar na disseminação desse programa. Para tanto, a gente pede que você interceda por nós, que você, se for possível, contribua para que nós possamos arcar com as responsabilidades, e também que você compartilhe para que o programa alcance o maior número possível. Nós hoje vamos falar um pouco sobre Evangelho versus religião, que é um questionamento de alguém que queria que nós abordássemos isso um pouco mais. Nós vamos ter aqui uma paradinha para o devocional e logo nós voltamos. Bom dia, estamos aqui novamente para meditarmos na Palavra de Deus, e eu queria ler com vocês hoje um texto que se encontra em Isaías capítulo 45, versículo 22, onde o profeta nos orienta assim, e nos diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos, os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Preste atenção, meu querido irmão, o que a palavra de Deus está dizendo para você nessa manhã. É Deus dizendo: olhai para mim e sereis salvos. E a pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: para onde você está olhando? Eu costumo dizer que se você olhar para você, você entra em depressão. Se você olhar para as pessoas, decepção. As pessoas nos decepcionam e nós As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Isso aqui não adianta. Então, para onde que eu estou olhando? Se eu olhar para mim, depressão. Se eu olhar para as pessoas, decepção. Agora, se eu olhar para Jesus, se eu olhar para Deus, eu tenho certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, que a sua vida vai ser... Você vai encontrar outra fonte, outro descanso. Eu gosto muito de um texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 12, quando a palavra de Deus nos diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Presta atenção, olhando firmemente, fixamente para Jesus,
o autor e o consumador da nossa fé. Então eu volto a pergunta para cada um de vocês, para onde que você está olhando? Para onde que eu estou olhando? Se você se lembra no final da vida, o apóstolo Paulo ele nos diz assim, todos me abandonaram, porém o Senhor me assistiu em todas as minhas audiências. Então Paulo tinha uma consciência que Deus estava com ele, que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu gosto muito quando o Senhor foi embora e ele deixou aquela última palavra para os discípulos, em Mateus 28, no versículo 20, ali a parte B, a parte final, ele vai dizer assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a palavra de Deus está dizendo que o Senhor está com você, que o Senhor está comigo até a consumação dos séculos. Então nós temos um Deus que nós podemos nos dirigir a Ele, nós podemos buscar a face dEle a qualquer momento, porque Ele cuida de cada um de nós. Eu costumo dizer que as pessoas gostam muito do Salmo 23 até o versículo 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele guia as águas tranquilas e Ele refrigera a minha alma. Mas o versículo 4, o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, o salmista tinha essa consciência que o Senhor estava com ele. E eu costumo dizer que essa versão, o Senhor está comigo, é Velho Testamento. Novo Testamento é o Senhor está em mim, porque o Senhor veio para habitar em você e Ele veio para habitar em mim. Lá na cruz Ele fez uma obra para vir habitar em cada um de nós. E isso é o nosso descanso. Então, meu querido, que essa palavra entre no seu coração e você tenha esse descanso, essa paz que excede todo entendimento que somente o Senhor pode fazer na sua vida. Fique agora com a meditação do pastor Glênio, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Amém. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Religião e evangelho não são a mesma coisa. Aliás, eu escrevi um livro. Esse livro eu escrevi em 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas. Eu estava nos Estados Unidos quando eu escrevi um dos capítulos. Religião, uma bandeira do inferno. Procurando analisar estes dois polos. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o projeto da religião e a realização do Evangelho. O que é religião? É aquilo que o homem faz, que o ser humano faz, o homem caído, na tentativa de alcançar Deus através dos seus méritos. Ele busca, de alguma maneira, subir uma escada e alcançar Deus no último degrau dessa escada. Só que essa escada é infinita, é muito grande. E de um modo geral, ele fica cansado. O religioso acaba se tornando exausto, cansado, porque ele está sempre tentando alcançar Deus pela sua justiça própria, pela meritocracia,
pelo seu desempenho, pelo seu esforço. Enquanto que o Evangelho é Deus descendo e nos alcançando no porão da nossa existência, no buraco da queda, cá embaixo. É Deus tomando a iniciativa de salvar, não pelos nossos méritos, mas pela sua graça. Então, quando a gente vai analisar a Bíblia e ver, você começa, por exemplo, Caim e Abel. Você percebe claramente o modelo da religião em Caim e o modelo do Evangelho em Abel. Caim, ele traz uma oferta que é fruto do seu esforço, é fruto do suor, é fruto do seu trabalho. E o próprio Caim, ele é o filho da Eva que vem como uma conquista. O nome Caim tem essa ideia daquela flecha que atinge lá o objetivo, mas uma conquista. Enquanto que Abel, ele é um sopro, ele é uma dádiva, ele é uma graça. Então, quando você tem esse cansaço para trazer a sua moralidade, isso extenua, isso cansa. Talvez seja aqui que aquela palavra de Jesus, ele disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Então, se você olhar os nossos primeiros pais, logo ali na beira do jardim, ali no pós-pecado, a Bíblia diz que abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que eles estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Você percebe que aquelas tangas, que aqueles aventais que foram feitos de folhas de figueira, foram os nossos pais ao se perceberem inadequados. Eles estavam nus o tempo todo. A Bíblia nos mostra que eles foram criados num jardim, aquele jardim era perfeito, não havia nenhum inseto, não havia coisas de morte, não havia frio nem calor, porque o frio e o calor desses termos que nós conhecemos, ele é pós-dilúvio. Então eles viviam bem, tranquilos e ali vivendo naquele ambiente, eles não se importavam, mas na hora que entrou o pecado, a desobediência, a rebeldia, a incredulidade, eles foram tomados de um sentimento de vergonha e de medo e de culpa. É aqui que se formam todos os projetos religiosos para controlar. E eles fizeram essas tangas, essas folhas, para se cobrir. Quando nós fazemos para nos tornar adequados diante de Deus, pode ter certeza que isto é algo religioso. É o homem fazendo. E isto é cansativo. E isso leva a comparações. Isto leva a inveja. E leva a ciúmes. E leva às guerras das religiões. Qual é a que é certa, qual é que não é certa. E esse processo é extremamente cansativo. E também gera um certo orgulho, eu sou melhor do que você.
Agora, mais adiante, um pouquinho mais adiante, Deus, eu citei o capítulo 3 de Gênesis, quando eles viram que estavam nus, eles fizeram folhas de figueiras para si e se vestiram. E um pouquinho mais adiante, no versículo 21, diz assim: e fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora você vê que o sujeito da frase é diferente. Lá eles, Adão e Eva, o casal, eles fizeram as tangas e se cobriram. Aqui, o Senhor Deus fez vestimentas de pele. E isto aponta para uma outra realidade, que é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por quê? Houve uma morte de animais. Possivelmente, esses animais que morreram fossem cordeiros, já que a figura que aparece na Bíblia como revelação de tirar o pecado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui nós vemos que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando Deus faz, e ele, no caso, ele faz tudo que é graça, a definição de graça é que Deus faz tudo para quem não merece coisa alguma. É Deus agindo e fazendo tudo em benefício daquele que não merece. E isto é o Evangelho. É a boa notícia de que Deus nos aceitou por uma outra realidade, a realidade do sacrifício. Então, nós temos, não o nosso sacrifício, por favor. O nosso sacrifício é cansaço. É o sacrifício do regra 3, é o sacrifício do outro, é o sacrifício de Cristo. Então, no Velho Testamento tem muitos exemplos do religioso, como Caim, e o evangélico, como Abel. Abel trouxe um sacrifício de um cordeiro, que ele não fez nada, porque ele era apenas um pastor daquele rebanho que não, segundo os princípios bíblicos, não havia ainda animais carnívoros. As ovelhas não tinham predadores. Ele não tinha essa preocupação em proteger a ovelha. E ali é um sacrifício de um que vai trazer a satisfação para libertar o pecado da pessoa. Se você esperar um pouquinho, nós vamos comentar um pouco mais aqui na frente. Como eu estava falando, religião é o que você faz, o que eu faço, para me tornar aceitável diante de Deus. Nesse caso, se não corresponder à expectativa, nós ficamos deprimidos, ficamos down, ficamos para baixo. Agora, se achamos que corresponde, nós ficamos orgulhosos, nós ficamos vaidosos, nós achamos que somos melhores. E aí é um campo minado, é o campo do pecado, do orgulho.
Nesse parâmetro, nós começamos a olhar que sempre o mais velho na tipologia, ele representa o Adão e o mais novo representa Cristo, no caso do pecado. Caim é o tipo do pecador que se exibe. Abel é o tipo do pecador que depende, e que depende da obra de Cristo. Aí você vai ter, por exemplo, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael, ele é o filho da carne, e ele é o esnobe, e é aquele que zomba, é aquele que deprecia. Isaque é o filho da promessa, e ele tem ainda no seu histórico um fato que aponta para a obra de Cristo quando seu pai o oferece ou vai oferecê-lo no Monte Moriá, representando o esvaziamento da possessividade, tanto para Abraão como para o próprio Isaque. Você vai ter os 2 filhos de Isaque, Esaú e Jacó. É uma tipologia muito forte da religião. Esaú é aquele que despreza as coisas espirituais, que despreza a primogenitura, que está mais preocupado com uma caça, com os seus prazeres. Jacó já é aquele outro que é trapaceiro, que é o vigarista, que é o pecador sórdido, mas que é alcançado pela graça de Deus, e no val de Jaboque ele é transformado de um homem que simplesmente passa os outros para trás, porque o nome Jacó significa suplantador. Ele fez isto várias vezes, mas ele também teve que pagar isto com o sogro. Quando chega no val de Jaboque, ele é tratado por Deus, ele não consegue passar Deus para trás, e ele sai do outro lado, manco, mas com uma vida transformada, que é agora um outro tipo. Ele é agora um príncipe chamado Israel. Essa mudança de natureza, de suplantador para dependente de Deus, é exatamente o processo do Evangelho. Quando ele troca o coração de pedra, o coração de Adão, pelo coração de carne ou o coração de Cristo, que são 2 realidades espirituais muito significativas aqui. E aí você pode encontrar outros personagens no Velho Testamento, como o próprio rei Saul e o rei Davi, que também aqui, tipologicamente, eles representam a religiosidade do esforço e o evangelho da graça. Davi é um homem que é apanhado lá no meio do campo como um pastor de ovelhas. Ele tinha outros irmãos, 7 irmãos, e Deus escolhe aquele que é o menos indicado, e Davi é um homem que representa o evangelho, ainda que pise na bola, ainda que falhe, mas ele está pronto a depender de Deus, e ele, no final, ele agradece a Deus por ter misericórdia dele. Os 7 salmos penitenciais que Davi escreveu são evidência de que Deus estava trabalhando na vida dele e mudando aquele homem, e ele chegou a dizer: cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito inabalável. Isto é o projeto do Evangelho. Mas você vai encontrar também isso no Novo Testamento,
na figura, por exemplo, do irmão e dos dois irmãos daquele pai que tinha 2 filhos. É chamada a parábola do filho pródigo. Eu não gosto de dizer que aquela parábola é do filho pródigo, porque eu acho que aquela parábola é do pai. Jesus disse, um homem que tinha 2 filhos. O pai amoroso, o pai bondoso, o filho rebelde e o filho religioso. O filho que vai para o mundo e se cai, e se perde, e o filho que estava perdido na sua religiosidade, na sua moralidade, no seu legalismo. Então, essas 2 coisas, elas existem aí e elas funcionam. A religião dos homens, as nossas religiões que nós construímos, e o evangelho da graça. Eu posso citar outros nomes, eu estou aqui repisando daquele livro que eu escrevi, A Religião, a Bandeira do Inferno, vários destes modelos, como Marta e Maria, por exemplo. Marta é a característica da religião, ela está simplesmente querendo mostrar serviço, mostrar trabalho. Ela vira-se dizendo para o Senhor, olha, o Senhor fica aí com Maria aos seus pés, não se te dá que eu fique aqui trabalhando enquanto ela fica aí te ouvindo. E Jesus disse, Marta, Marta, tu estás ansiosa com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então nós temos essas 2 realidades, religião, o esforço do homem, o cansaço do homem, o suor do homem, para se tornar aceito diante de Deus. O evangelho, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, o pacote inteiro nos envolvendo, nos incluindo e nos tirando deste peso, deste cansaço que nós carregamos. O que você está vivendo? Religião ou evangelho? Você é um religioso católico, protestante, evangélico, espírita, porque tudo tem. Ou você é um evangélico em qualquer um desses sistemas, uma nova criatura em Cristo Jesus, um dependente da graça de Deus, aquele que descansa na suficiência de Cristo. Este é o problema e é o assunto que a gente queria que você levasse em consideração. O que é religião? Suor, esforço, cansaço, meritocracia, justiça própria, que leva ao orgulho ou à depressão. O que é evangelho? É tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, na sua ressurreição, e incluiu você nesse pacote, fazendo com que você morresse e ressuscitasse juntamente com Cristo, e lhe dando uma vida eterna, e lhe dando descanso. Portanto, eu quero repetir aquele texto de Jesus, quando disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Pense nisso, observe que isso não é brincadeira, e que o Evangelho é o projeto de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu espero ver você numa próxima oportunidade, com aquela confiança de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Até lá, e aqui o nosso abraço.